Reveladas. 4 histórias aterrorizantes escondidas no escuro inexplicável e o sinistro até toca. O sol se pôs atrás das palmeiras, tingindo o céu de um vermelho profundo, enquanto Dona Yolanda, com seu jeito firme e acolhedor, preparava-se para mais uma novena a São João. A casa no pequeno vilarejo respirava tradições, mas na véspera da festa, um clima estranho pairava no ar. Era como se as sombras tivessem ganhado vida, dançando nas paredes enquanto um barulho estrondoso vinha do sótão, aterrorizando os corações da família. Os filhos e noras trocavam olhares inquietos, enquanto a pequena Ana, de apenas 8 anos, segurava a mão da avó, olhos arregalados e um nó na garganta. Ao passar pela cozinha, algo chamou a atenção de Dona Yolanda. A cruz de madeira que sempre ficou pendurada na parede parecia ter mudado de lugar. Isso não é normal, pensou, mas não ousou comentar. As vozes da comunidade ecoavam em sua mente. Alguns diziam que o vizinho, sempre presente nas festividades, havia desaparecido por conta de possessão, enquanto outros cravavam que algo maligno espreitava suas casas, pronto para cobrar dívidas do passado. Ela sentia um peso crescente em seu coração, como se as tradições que sempre abraçou estivessem, de repente, se voltando contra ela. As festas que antes eram momentos de união agora pareciam um palco de desavenças. O povo começava a se inquietar, faltava um respeito maior pelo que estava se manifestando. Entre conversas sussurradas nas esquinas, vinha a informação de que Ana, a alegria do lar, começara a ter pesadelos com uma figura feminina que grita por justiça, e isso fazia a matriarca temer pelo futuro dela e da família. A novena se aproximava, mas em sua mente fervilhavam perguntas sem respostas. O que significavam aqueles ruídos? Quem era a mulher que perturbava os sonhos de sua neta? E a aparição da cruz? Para onde ela teria ido? Em um último esforço para restaurar a paz, Dona Yolanda decidiu buscar a proteção nas matas sagradas e até no terreiro de candomblé do povoado. Mas isso a dividia, o amor pela sua fé católica e o confronto com tradições que, embora desconhecidas, pulsavam dentro dela. Antes de continuar, preciso te avisar uma coisa importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério mesmo, faz diferença. Me conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curioso para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. À medida que a tempestade se aproximava, o vento começou a uivar, como se trouxesse consigo os ecos de um passado escondido. Os pesadelos de Ana se intensificavam e a casa parecia, cada vez mais, um cativeiro de almas inquietas. Dona Yolanda se via no olho do furacão, entre a rota da fé e a urgência de enfrentar um passado que a família preferia esquecer. Será que a verdade libertaria a família, ou a condenaria a um destino sombrio? A resposta parecia distante, como um grito perdido ao entardecer. A noite cai pesadamente sobre o vilarejo, enquanto relâmpagos iluminam os céus carregados de nuvens escuras. Dona Yolanda, com sua fé inabalável, se dirige ao quintal, onde a brisa traz consigo um cheiro de terra molhada, e também de algo mais sombrio. As estrelas parecem ter se escondido, e a única luz vem dos lampiões que pendem da varanda, oscilando como se soubessem de um segredo oculto. Ana, trêmula, aparece à porta da cozinha. Vovó, eu ouvi de novo. A mulher, ela está gritando. A voz da menina é um sussurro, mas seu olhar é firme, como se carregasse o peso de um mistério que nem mesmo ela consegue compreender. Pede justiça, vovó, completa, com a inocência de quem não sabe o que a palavra realmente implica. Dona Yolanda se agacha, olhando nos olhos da neta, e sente o coração apertar. O que estava acontecendo com a menina? Nada, minha filha, é só um pesadelo. Tenta acalmá-la, mas as palavras parecem insuficientes. Enquanto isso, o barulho do sótão ressurgiu, mais alto e insistente, como se algo estivesse lutando para libertar-se de um cativeiro. Antes que a avó possa responder, um trovão ressoa e faz tudo tremer. O eco parece trazer consigo uma advertência, um aviso de que algo está prestes a acontecer. Dona Yolanda se levanta, com a determinação se traduzindo em cada passo. A cruz na parede,
que antes a perturbava, agora brilha de maneira estranha, quase como um farol em meio à escuridão. No sótão, ela murmura, a convicção tomando conta. Mesmo em sua mente confusa, ela sabe que deve enfrentar aquilo que está se agitando por trás daquelas paredes. Subir as escadas é um desafio, cada degrau rangendo sob seu peso tem um sentido de final. O ar se torna mais denso, e a luz do lampião parece vacilar. Ao chegar ao topo, a porta do sótão está entreaberta, como um convite ou uma armadilha. Dona Yolanda hesita. Um instinto primal a aconselha a recuar, mas as vozes de seus ancestrais a encorajam a avançar. Com um empurrão hesitante, a porta se abre, revelando um espaço repleto de velharias, mas a atenção dela se dirige a uma grande caixa de madeira no canto, coberta por uma camada de poeira. A caixa exala um cheiro enjoativo e rancoroso, como se guardasse segredos que não deveriam ser lembrados. Vai, minha avó! Olha! Ana grita, do fundo do corredor, fazendo Dona Yolanda se voltar rapidamente. Não havia mais tempo para temer. O olhar da neta estava fixo na caixa que agora treme levemente, como se algo de dentro estivesse se levantando, prestes a escapar. Meu Deus, o que é isso? As palavras murmuradas pela matriarca se perdem no ar, enquanto seu coração dispara. Sem pensar, ela se aproxima da caixa, sentindo um frio na espinha. O objeto, a cruz, estava lá dentro, cravada em um manto de tecido preto. Com um movimento súbito, a tampa se abre, e uma onda de frio e desespero invade o sótão. Do fundo da caixa, uma imagem feminina surge, uma figura envolta em sombras, com as feições distorcidas pela dor e raiva. Um eco profundo de gritos perfura o silêncio da noite, refletindo as dores do passado. Dona Yolanda então se dá conta de que a mulher dos pesadelos de Ana estava ali, diante dela. Você não pode escapar, a verdade deve ser revelada. As palavras reverberam de maneira sobrenatural, e o ambiente ao redor esmorece em caos. Ana, com os olhos arregalados, retrocede, enquanto Dona Yolanda sente-se desmoronar sob a pressão da realidade. Tudo mudará, e uma nova luta começava a se desenrolar. Que verdades o passado traria à tona? E como isso afetaria a vida deles? Ao fundo, a tempestade rugia, como se a própria natureza quisesse participar daquele momento devastador. Apenas a coragem poderia guiar Dona Yolanda para longe do precipício do desconhecido. Mas como ela se prepararia para enfrentar as sombras que estavam prestes a se libertar? As perguntas agora ecoavam em sua mente, e o futuro da família ungava na balança, aguardando sua decisão. A sensação de frio intensificou-se no sótão escuro, quase palpável, enquanto a figura feminina se destacava entre as sombras. Os gritos ecoavam, implicando uma dor profunda e incessante. Dona Yolanda lutava contra o medo que remetia a relatos antigos, aqueles que suas avós sussurravam quando a chuva batia forte na porta, lembrando os filhos da terra e os pactos quebrados. Meu Deus, o que aconteceu com você? A pergunta escapuliu da boca de Yolanda, embora soubesse que não receberia uma resposta clara. A mulher diante dela parecia viva e morta ao mesmo tempo, uma insondável mistura de passado e presente. Ana, com os olhos arregalados e lágrimas escorrendo, agarrava a barra da saia de sua avó, como uma âncora em meio à tempestade. Vovó, o que ela quer? Por que ela grita? Questionou a menina, a voz embargada pela tensão. A imagem feminina hesitou, como se medisse as palavras que iria soltar. Justiça, vingança, suas palavras ecoaram, como um canto triste carregado de lamentos. Vocês têm o poder de acabar com isso. O coração de Dona Yolanda disparou. Ela já havia ouvido rumores sobre uma mulher do passado, cujas dores não tinham sido curadas e cujas histórias estavam enterradas nas profundezas do vilarejo. Uma antiga moradora, chamada Araci, que havia sido injustamente condenada por bruxaria. As crianças diziam que seu espírito fora amaldiçoado, vagando eternamente em busca de reparação. Dona Yolanda, então, lembrou-se de uma prima distante, que falava sobre um antigo diário que Araci escrevera antes de seus últimos dias. Onde quer que estivesse agora, a verdade poderia estar escondida ali. O que você quer de nós? Perguntou com uma voz mais firme, embora o terror ainda vibrasse em seu peito. Vocês devem encontrar o diário. Loucura e dor permanecem sem fim. Ele guarda a chave.
A mulher lançou um olhar penetrante que fez Yolanda estremecer. Era um olhar que carregava séculos de sofrimento e desespero, desafiando qualquer um a ignorar a missão que estava sendo-lhes imposta. Um rugido de trovão mais alto cortou o ar, fazendo com que as paredes tremessem ao redor delas. A caixa começou a balançar, enquanto a luz do lampião dançava freneticamente. Yolanda sentiu a necessidade urgente de agir. "Ana, fique perto de mim!" gritou, enquanto se movia, disposta a decifrar a mensagem que estava nascendo bem diante de seus olhos. Sem aviso, a figura desapareceu em uma nuvem de fumaça densa, deixando para trás o eco distante de sua voz. "O passado se esconde em cada escuridão que deixamos para trás." A avó e a neta encararam a caixa, que agora parecia calma, quase despretensiosa. "Tem que haver algo mais aqui, um sinal, algo que nos leve ao diário", disse Dona Yolanda, examinando cada canto do sótão apinhado de objetos esquecidos. Ana se afastou, atraída por um brilho que emanava debaixo de uma pilha de entulho. "Olha, vovó", gritou, puxando algo de entre as cinzas da memória da família. Uma pequena caixa de metal coberta de ferrugem, mas com um detalhe incomum, um símbolo que se assemelhava à cruz que havia no altar. Uma nova onda de adrenalina inundou Dona Yolanda. "Essa pode ser a resposta, pode ter o diário." O desejo por justiça e respostas pulsava forte em seu peito. Mas antes que conseguissem abrir o misterioso objeto, um estrondo estrondoso fez a casa oscilar, e a atmosfera carregou uma tensão elétrica. "Vovó!" Ana gritou, e Dona Yolanda, tomada pelo medo, olhou novamente para a abertura do sótão. Algo se movia nas sombras, como um ser faminto e esperando. O que mais se esconde naquele sótão? A caixa metálica guardaria a verdade, ou seria uma armadilha mortífera? A tempestade rugia lá fora, mas o verdadeiro terror estava prestes a ser revelado bem diante delas. Quanto tempo antes que a verdade se tornasse a única esperança para a vida delas? O destino pairava na balança, e a única certeza era que o próximo passo levaria a revelações ainda mais sombrias e impactantes. O vento assobiava pelas frestas da casa antiga, trazendo mais do que apenas chuva e frio. A atmosfera estava carregada de um suspense insuportável, como se os próprios fantasmas da história se preparassem para uma revelação. Dona Yolanda, com a pele arrepiada e o coração acelerado, sentiu que a caixa de metal em suas mãos não era apenas um objeto, mas uma porta para o passado. "Vovó, eu estou com medo." A voz de Ana quase se perdeu no rugido do temporal, mas o desespero das palavras ecoou diretamente no coração de Yolanda. Ela viu a pequena luz que emanava da caixa, um frágil ponto de esperança em meio à escuridão. "Não se preocupe, minha filha. Estamos juntas." A firmeza na voz de Dona Yolanda era um esforço consciente. Com as mãos trêmulas, ela se abaixou, disposta a descobrir o que o destino lhes reservava. O estrondo da tempestade tornou-se um pano de fundo sutil, um lamento distante comparado ao que estava prestes a brotar de dentro da caixa. Yolanda percebeu que o símbolo na superfície parecia pulsar em sincronia com seu coração, como se a caixa estivesse viva. A curiosidade se transformava em medo e em uma determinação feroz. "Vamos abrir isso." Com um giro cuidadoso, a tampa se despregou, revelando um conteúdo inesperado, papéis amarelados, desgastados pelo tempo, e um objeto que fez o coração de Yolanda saltar. Era uma boneca de pano, quase desfeita, com fios de cabelo desgrenhados e um olhar perturbador que parecia encarar diretamente suas almas. "Vovó, que coisa estranha!" Ana se aproximou, os olhos arregalados de medo e fascínio. A boneca parecia estar em um estado de abandono, assim como a memória de Araci, que ainda clamava por justiça. "Essa boneca, talvez pertença a Araci." Yolanda murmurou, percebendo que a conexão estava se formando. Ela não apenas guardava o diário, mas também um pedaço do espírito da mulher injustiçada que clamava por reconhecimento. Dona Yolanda começou a folhear os papéis, que revelavam fragmentos de uma vida marcada por dor. Palavras de amor e desgosto se misturavam em cartas, e em uma delas, uma passagem se destacou: "A criança que me foi tirada, eu não descansarei até vê-la novamente." Cada letra parecia vibrar, ressoando com a dor da mulher presa entre os mundos. "Vovó, o que isso significa?" Ana perguntou,
O medo agora trocado por uma curiosidade crescente. A resposta estava na ponta da língua de Yolanda, mas antes que pudesse articulá-la, o ambiente ao seu redor começou a mudar. A luz do lampião oscilou dramaticamente e a caixa, de repente, começou a vibrar como se estivesse viva. Um sussurro envolvente rompeu do fundo das sombras, ressoando como um lamento perdido. Libertem-me, libertem-me! Yolanda e Ana paralisaram, o olhar fixo na escuridão, onde a figura de Aracy começava a se materializar novamente. Ela estava mais nítida agora, cercada por uma aura etérea, um espectro que revelava não apenas dor, mas uma raiva ardente. A verdade deve ser revelada, disse a mulher, as palavras como gélidas flechas que atravessaram o ser de Yolanda. Mas como? O que precisamos fazer? A voz de Yolanda tremia, mas havia uma força crescente dentro dela. A urgência de resgatar não só a história, mas também a alma de Aracy, era palpável. A figura de Aracy apontou diretamente para a porta do sótão, onde as sombras pareciam se agitar. A resposta está atrás da porta que vocês temem abrir. Vasculhem as memórias da terra e revelem o que foi esquecido. Um terremoto de emoções percorreu a espinha de Yolanda. Ana, estamos prestes a desvendar algo muito profundo. Pode ser perigoso, mas se não fizermos isso, Aracy nunca encontrará paz. Juntas, elas se aproximaram da porta, com os batimentos cardíacos ecoando em uníssono. A mão de Yolanda estava gelada, mas sua determinação era inabalável. Vamos descobrir o que realmente aconteceu. Com um gesto resoluto, ela girou a maçaneta, e o que esperava do outro lado poderia mudar para sempre não apenas o destino delas, mas também o entendimento que tinham do passado e das suas vidas. Um novo caminho se abria, repleto de mistério e, talvez, de horror. O que seria revelado por trás daquela porta? Que segredos sombrios e histórias de dor estariam prontos para serem descobertos? O futuro se lançava à escuridão, enquanto o eco do passado ainda clamava por justiça. Um estalo ecoou ao abrir a porta do sótão, um som que se misturou ao lamento inaudível da tempestade. A escuridão emanava de forma quase palpável, como se algo maligno estivesse esperando, oculto nas sombras. Ana soltou um pequeno grito, agarrando a saia da avó. Vamos, é só um sótão. Precisamos descobrir a verdade. Yolanda tentou encorajar a menina, mas sua própria voz soava distante, como se o ar ali dentro estivesse espesso, aprisionando o som. Ao adentrarem no espaço, a luz vacilante do lampião revelou o que parecia ser uma sala esquecida. Velhas aranhas teciam suas teias em móveis cobertos por lençóis brancos, e caixotes de madeira se empilhavam desordenadamente, lembrando fragmentos de vidas passadas. Uma camada de poeira cobria tudo, como uma manta silenciosa que escondia segredos. Vovó, olha isso! Ana apontou para um pequeno baú de madeira, quase escondido sob um lençol. O coração de Yolanda acelerou novamente. Seria este mais um pedaço da história de Aracy? Com passos cautelosos, ela se aproximou e, antes que pudesse pensar duas vezes, puxou o pano que o cobria. O baú estava decorado com gravuras elaboradas, mas ao mesmo tempo apresentava um aspecto desgastado pelo tempo. Yolanda passou os dedos pela superfície, sentindo a textura irregular da madeira e a gravidade do que estava prestes a descobrir. Você tem que abrir, vovó! Exclamou Ana, sua curiosidade superando o medo. Yolanda hesitou, lembrando-se da imagem da boneca, as palavras de Aracy e o peso que este momento trazia. Mas o que mais elas poderiam encontrar ali? A verdade não poderia continuar encoberta. Com um suspiro profundo, Yolanda abriu a tampa do baú. O cheiro de mofo invadiu suas narinas, enquanto dentro encontrou um conjunto de objetos. Uma laca preta, uma pulseira de prata, e um diário, muito semelhante ao que já tinha, mas diferente o suficiente para indicar que era outra vida sendo contada ali. É um diário. Vamos ver o que ela deixou para trás. Yolanda começou a folhear as páginas amareladas, devorando as letras que dançavam à luz trêmula. Seu coração parou ao ler a primeira frase. A noite fatídica em que tudo foi tirado de mim. Vovó, o que diz? Ana estava ao seu lado, com olhos vidrados. Ela fala sobre uma criança, a mesma criança que foi tirada dela. Parece que em uma noite de tempestade, um homem chegou aqui.
O diário diz que havia um tratado, um acordo que Aracy tentou quebrar. A voz de Yolanda tremia, a familiaridade com a história a chocava. O vento uivava lá fora, como se as forças do universo estivessem se manifestando em um clamor de dor. Yolanda continuou a ler, o ar ao seu redor começando a vibrar com a emoção da revelação. Cada palavra parecia um eco do passado e a cada página virada, a pressão aumentava. Ele a ameaçou, e ela então decidiu esconder a criança, mas não conseguiram. Oh, Ana! A verdade estava sendo moldada no ato de desespero e agora, isso assombra todos nós. O desespero crescia em seu peito, uma sensação constrangedora de que estavam à beira de algo muito maior. Um gemido penoso cortou o silêncio, e a figura de Aracy começou a aparecer mais uma vez, mais intensa e próxima, como um espectro prestes a se desvanecer. Seus lábios se moveram, mas não parecia emitir som. Apenas um pedido silencioso, uma súplica de que Yolanda e Ana entendessem a dor que sentia. Você percebe, não é? Não é apenas Aracy que guarda segredos, disse a entidade, seus olhos sombrios e profundos refletindo as lágrimas não derramadas ao longo das décadas. Uma sensação de gelo percorreu a espinha de Yolanda. Olhando para Ana, percebeu que a pequena também deixava escapar uma expressão de realização. O que estavam fazendo era uma linha entre passado e presente, uma ligação que poderia ter consequências aterrorizantes. Vovó, precisamos salvar Aracy e essa criança, mas como? A voz de Ana cortou o ar, trazendo uma nova urgência. Yolanda respirou fundo, olhando para o diário que continuava a emanar uma luz tênue. A verdade do passado e o que nós fazemos com ela, tudo se conecta agora. Não sabemos o que pode acontecer. Mas precisamos saber o que Aracy fez em sua última tentativa de salvar a criança. Enquanto pronunciava essas palavras, um tremor atravessou o sótão, e as paredes pareceram gritar. O vento uivava fora e, de repente, tudo ficou em silêncio. Era o silêncio que precede a tempestade. Preparadas para o que vem a seguir? Yolanda perguntou, suas mãos se apertando com nervosismo. Mas a determinação em seu coração crescia. O que mais aquele diário revelaria? Que eventos terríveis ligariam as vidas de Aracy, Yolanda e Ana? A tensão subia, e o futuro se tornava uma sombra que se aproximava, ansiosa por se desvelar. Donas de suas decisões, estavam prestes a confrontar uma verdade que poderia mudar tudo. Yolanda fechou o diário com um movimento abrupto, a madeira rangendo sob o peso da decisão. O silêncio opressor daquela sala parecia se concentrar no próximo passo que dariam. Ana olhava, os olhos refletindo uma mistura de medo e coragem, e isso fez Yolanda se sentir mais forte. Precisamos entender o que Aracy fez. Essa criança, ela ainda pode estar em perigo, sussurrou Yolanda, com uma determinação crescente. A voz se virou para o canto escuro do sótão, onde a presença de Aracy ainda pairava, como um eco de dor e desespero. O frio estava presente, mas uma centelha de esperança também começava a brilhar. Com cuidado, Yolanda pegou a pulseira de prata que havia encontrado no baú, sentindo seu peso em mãos. O metal frio parecia pulsar, quase como se estivesse vivo. Talvez essa pulseira seja um sinal, um caminho para encontrá-la, pensou em voz alta. Ana, que agora estava completamente encantada pela aura mágica que cercava o sótão, aproximou-se da avó, disposta a ajudar. Juntas, decidiram sair da escuridão daquela sala esquecida e seguir a trilha de Aracy. Mas, antes que pudessem dar um passo, outro tremor percorreu o lugar, mais forte desta vez. O vento, que havia silenciado, agora retornava com uma força quase sobrenatural, soprando pelo sótão e fazendo os lençóis brancos dançarem, como se almas perdidas estivessem tentando se libertar. Um grito estridente cortou o ar, ecoando entre as vigas de madeira. Yolanda puxou Ana para trás, protegendo-a com o próprio corpo. Fique perto de mim, disse, mas sua voz estava quase perdida no caos. A figura de Aracy se intensificou novamente, mas agora seu rosto refletia uma expressão de angústia. Suas formas pareciam se contorcer, como se fizesse um esforço desesperado para se manifestar de algo além da tristeza. O diário na mão de Yolanda tremia, as páginas virando sozinhas, até que pararam em uma passagem específica. Dois caminhos se apresentam, um de luz e outro de sombras. O que será que você escolherá? Aracy parecia sussurrar,
sua voz uma brisa morna enche Yolanda e Ana, com o rugido da tempestade ao fundo. Escolhas. Yolanda repetiu. Temos que decidir o que fazer com a verdade que encontramos. Ana, com os olhos arregalados, puxou a pulseira de prata da mão da avó. Vovó, e se essa pulseira for a chave? Poderíamos seguir o que ela significava. Yolanda a observou, impressionada com a capacidade da neta de captar a profundidade da conexão mística que pairava no ar. Você tem razão, Ana. Se Aracy confundiu sua vida com essa história, a criança pode ainda estar presa entre este mundo e o outro. Num impulso, Yolanda segurou a pulseira e, em meio ao barulho da tempestade, sussurrou uma frase que ecoava na memória da avó: eu prometo te encontrar. Com essas palavras, a luz da pulseira começou a brilhar intensamente, iluminando o sótão inteiro com um brilho misterioso. O chão tremeu mais uma vez, e um burburinho pareceu surgir das paredes, um chamado distante. De repente, um objeto caiu de uma prateleira, pressionando a poeira para o chão e revelando uma porta oculta. A entrada parecia se abrir sozinha, como se o universo estivesse lhes mostrando um novo caminho. Precisamos ir! Yolanda exclamou, sentindo o coração acelerar enquanto a adrenalina subia. Mas antes que pudessem avançar, uma sombra se projetou pela porta, uma forma nebulosa e indefinida que parecia formar rostos e gritos distorcidos. Era como se o passado estivesse se agitando, pronto para despejar tudo que havia sido enterrado. Conseguiremos, vovó? E se o que encontrarmos lá alterar tudo? Ana perguntou, segurando a mão da avó com força. Temos que ter fé, Ana. O futuro é incerto, mas não podemos ignorá-lo. O que esse lugar esconde pode muito bem ser a chave para libertar Aracy e trazer paz a esta criança. Enquanto avançavam, uma sensação de que algo monumental estava prestes a acontecer invadia o sótão. A porta se abriu lentamente, e Yolanda e Ana cruzaram o limiar entre o conhecido e o desconhecido. No entanto, uma última pergunta ecoou na mente de Yolanda, um pensamento que poderia mudar tudo. E se a escolha que fizermos não levar à libertação, mas ao horror? Assim, armadas apenas com coragem e a pulseira, elas adentraram o obscuro labirinto do que estava por vir. Yolanda e Ana atravessaram a porta e foram envolvidas por uma escuridão ainda mais densa, onde a luz da pulseira parecia uma pequena estrela em um céu de tempestade. O espaço era frio e o ar pesado, como se alguém tivesse sufocado os ecos da vida que um dia existiram ali. O silêncio era profundo, cortado apenas pelo som de seus próprios corações acelerados, que ressoavam como um tambor, ecoando a urgência da missão. Enquanto avançavam, cada passo gerava um leve som de estalos no chão de madeira envelhecida. As paredes estavam cobertas por uma camada de poeira, que muito provavelmente não era perturbada há décadas. Um sussurro parecia flutuar nas sombras, palavras não pronunciadas dançando ao redor delas, fazendo o pelo da nuca de Yolanda se arrepiar. O medo começou a se misturar com uma curiosidade inquietante. Vovó, e se Aracy entrou aqui antes? O que ela encontrou? Ana perguntou, olhando em volta, suas expressões de dúvida formando pequenos túmulos no rosto. Yolanda parou, segurando a pulseira ainda mais firme. Não sei, querida, mas o diário diz que a verdade está aqui. E se encontramos essa verdade, quem sabe conseguimos ajudar a criança. A luz da pulseira começou a pulsar com mais intensidade, guiando-as adiante. De repente, uma luz fraca surgiu à frente, ofuscante e misteriosa. O que parecia ser uma sala maior se revelava, iluminada por uma luz etérea que dançava nas paredes como se as próprias sombras estivessem tentando se afastar daquelas verdades não contadas. No centro da sala, um altar rústico segurava pequenos objetos, pedaços de vidro quebrados, bonecas descarnadas, um diário semelhante ao que Yolanda havia encontrado no sótão. O que é isso? Ana perguntou, aterrorizada. Por que estão aqui? Antes que Yolanda pudesse responder, as luzes começaram a piscar, criando uma atmosfera de frenesi. O diário em cima do altar abriu-se repentinamente, e as páginas começaram a virar freneticamente, como se uma brisa invisível tivesse tomado conta do lugar. Em meio ao caos, uma frase se destacou em letra clara: aqui, nas sombras, o amor se transforma em dor. Sem aviso, o altar começou a vibrar,
e uma imagem se formou no ar, uma mulher com olhos tristes e um garoto assustado ao seu lado. Era Aracy, sua criança. O rosto de Ana iluminou-se por um instante, mas a expressão de Yolanda permaneceu sombria. Não temos que temer, vovó, ela está aqui. Ana sussurrou, mas Yolanda captou algo mais profundo no olhar da mulher. A expressão de Aracy era de desespero, como se estivesse tentando transmitir uma mensagem além das palavras. Com a coragem quase esgotada, Yolanda avançou em direção ao altar, a pulseira brilhando como um farol. Aracy! O que você quer nos dizer? Perguntou, sua voz tão alta quanto o pânico permitia. Naquele momento, a sala parecia tremer, e a imagem de Aracy começou a se distorcer. Os olhos da mulher se elevaram para o céu, um grito silencioso partindo de seus lábios. A escuridão na sala cresceu, como um burburinho que se espalhava, engolindo tudo à sua volta. O altar revelou um compartimento secreto, desde que Yolanda se aproximou dele. Um pedaço de papel amarelado foi expelido de dentro, pousando suavemente no chão. Yolanda se abaixou para pegar o papel. As palavras ali escritas eram mais perturbadoras do que qualquer coisa que já havia lido. Não confie nas sombras, elas querem algo que não estão dispostas a dar. Uma onda de pânico a atingiu. O que isso significa? O que devemos fazer agora? E enquanto a sala começou a fechar-se ao redor delas, como se a realidade estivesse reescrevendo-se, um grito ecoou mais uma vez, reconhecível e aterrador. Era a voz de uma criança, uma chamada desgarrada que parou o tempo. Vovó! Ana gritou, enquanto os olhos da neta buscavam a avó em busca de segurança. Mas a sombra se adensava, e a luz da pulseira começou a vacilar, como se a conexão com o plano sobrenatural estivesse se rompendo. O que vamos fazer agora? Yolanda mal podia ouvir sua própria voz sobre a confusão crescente e os sussurros pavorosos. A resposta estava ao alcance, mas as sombras eram vorazes. O que quer que fosse que Aracy quisesse dizer, agora parecia mais importante do que nunca. E enquanto as paredes pareciam empurrá-las para longe, um pensamento aterrorizante cortou a mente de Yolanda. E se tudo isso apenas trouxer o que já foi perdido? E se, no final, o amor fosse a verdadeira armadilha? Cada vez mais perto do desespero, corações acelerando, uma nova onda de determinação surgiu. Elas precisavam desvendar o que as sombras queriam para não se tornarem parte delas. Com a resistência que ainda restava, uma escolha se impunha: descer mais fundo nas trevas ou se afastar da realidade. No entanto, enquanto tomavam a decisão, uma risada suave e sinistra ecoou ao redor delas, uma confirmação de que agora não haveria como voltar atrás. O que mais estariam prestes a descobrir? Capítulo seguinte. O grito angustiante da criança reverberava na sala, envolvendo Yolanda e Ana em uma nuvem de terror palpável. O eco se misturava à risada sombria que pulsava nas sombras, um convite para o desconhecido que enviava arrepios pelos corpos das duas. Yolanda sentiu seu coração disparar e, por um momento, a fraqueza a dominou. Mas o olhar de Ana, cheio de achar cabeças e medo, a trouxe de volta à realidade. Precisamos ir, agora! Yolanda gritou, ainda sem saber para onde, mas instintivamente se afastando do altar pulsante. A pulseira continuava a brilhar, mas a luz estava mais fraca, como se estivesse sendo drenada pela escuridão ao redor delas. Ana a seguiu, ainda segurando firme a mão da avó. Elas correram, os pés pesados sobre o chão, que parecia se agarrar ao seu movimento, tentando puxá-las de volta para as trevas. O ar ficou mais espesso, e cada respiração se tornou um esforço angustiante. As paredes pareciam se aproximar, em um abraço frio e opressivo, e cada passo que davam em direção à saída era recheado de incertezas e a sensação de que estavam sendo vigiadas. Olhe! Ana exclamou, apontando para a parede à direita. Um brilho amarelado se destacou na escuridão. Era uma porta, quase imperceptível, com detalhes empoeirados que pareciam sussurrar histórias esquecidas. O que havia além daquele portal? Seria uma saída ou uma armadilha mais profunda? Yolanda ponderou, mas o desespero da neta a instigava. Temos que tentar! Yolanda decidiu, e sem esperar, empurrou a porta que rangeu como se estivesse despertando de um longo sono. A abertura revelou um corredor escuro e úmido,
com o mesmo ar pesado e opressivo da sala. Elas hesitaram por um segundo, mas a urgência as forçou a avançar. Quanto mais adentravam o corredor, mais a escuridão se tornava quase tocável. O som da risada sinistra fora apagado, mas o grito da criança continuava a ecoar na mente de Yolanda. Era um chamado que não poderia ser ignorado. Precisavam encontrar aquela voz. O corredor se estreitava, e logo Yolanda avistou uma luz à frente. Com uma mistura de esperança e receio, acelerou o passo. Quando chegaram ao final, uma cena surreal lhes recebeu. Uma pequena sala, iluminada por um brilho suave que emanava de uma pequena caixa de vidro no centro. Mas o que realmente capturou a atenção delas era a imagem na parede oposta, uma pintura antiga de Aracy, segurando a mão de um menino. "Vovó, olha!" Ana disse, apontando para a caixa. A pulseira de Yolanda pulsou em resposta, cada vez mais rápida, até que a luz tornou-se quase ofuscante. "Você sabe o que isso significa?" Ana perguntou, sua voz trêmula. "Eu não sei", Yolanda respondeu, enquanto se aproximavam da caixa. Ela hesitou antes de tocá-la, sua mente tumultuada por perguntas. Seria esta a resposta? Um sinal de que Aracy ainda estava presente de alguma forma. Quando o dedo de Yolanda tocou a superfície do vidro, um choque percorreu seu corpo. A sala pareceu tremer, e as paredes começaram a ressoar um murmúrio sussurrante. As vozes antigas chegaram a seus ouvidos, mas eram ininteligíveis. As luzes nos olhos de Ana tomaram uma nova intensidade, seus medos temporariamente esquecidos. "Yolanda, escute!" Ana sussurrou, já atrás dela, mas seu olhar estava fixo na pintura. É como se ela estivesse tentando dizer algo. Justamente nesse instante, o vidro se embaralhou de maneira sobrenatural, e uma nova imagem começou a se formar dentro. Uma visão de uma mãe e seu filho perdidos, angustiados, e a sala passou a se cobrir de uma neblina gelada. As paredes começaram a transformar-se em formas nebulosas que lentamente se aglutinavam naquelas figuras. "Não! O que está acontecendo?" Yolanda gritou, mas seu desespero foi engolido pela nova imagem que se rodopiava diante delas. O que era essa conexão? O que Aracy queria das sombras? E então, uma sombra se destacou à frente, um rosto familiar e sinistro, que não deveria estar ali. Yolanda gélida olhou para Ana, que estava paralisada, com os olhos arregalados em um misto de medo e reconhecimento. "É ele!" Ana sussurrou, horrorizada. A sala agora estava totalmente envolvida em trevas pulsantes, como se um grande segredo estivesse prestes a ser revelado. O que mais elas estavam prestes a descobrir nas sombras que se ocultavam nesta nova realidade? A tensão na sala era quase palpável, como um fio prestes a rebentar. As imagens na caixa de vidro tornavam-se cada vez mais vívidas, e Yolanda sentia a pressão de algo desconhecido se aproximando, um peso no ar que tornava a respiração difícil. "Vovó!" Ana gritou, seus olhos fixos na silhueta do homem que surgia. A figura era um eco do passado, sua expressão distorcida por uma sombra que parecia devorá-la. Yolanda, com o coração acelerado, não conseguia desviar o olhar. Era ele, o homem que sempre fora sussurrado nas conversas familiares, o homem que Aracy sempre evitava mencionar. A pintura de Aracy do menino agora começava a brilhar, como se as cores estivessem tomando vida. O grito da criança aumentava em intensidade, preenchendo a sala com uma mistura de dor e desespero. De repente, a luz emitida pela caixa se expandiu, formou um círculo resplandecente que cercou Yolanda e Ana, como se tentasse protegê-las da escuridão. "Vão embora! Ele não pode encontrá-las!" disse uma voz, suave como uma brisa, mas cheia de urgência. Yolanda olhou para o lado, mas não conseguia localizar a origem dela. Estava inundada por uma sensação de que não estavam sozinhas. "Mãe?" Ana murmurou, e Yolanda sentiu seu coração apertar. O peso da saudade e da perda tomou conta da mente das duas. A voz continuava a ecoar, mas agora se tornava mais clara. Era como se uma corrente de memórias pulsasse entre elas e aquela figura. "Precisamos ir para o outro lado." A voz se intensificou, um chamado à ação. Yolanda olhou para Ana, uma tempestade de emoções passando pelos olhos da neta. O que mais poderiam perder?
Mais uma vez, ela se lembrou do olhar amoroso de Araci, de como sempre a encorajou a ser forte. Agora, ela precisava ser a fortaleza para Ana. Vamos! Yolanda disse, e as duas correram em direção à luz amarelada que pulsava fraco, como uma chama que ameaça se apagar. Mas assim que se aproximaram, uma mão fria agarrou o braço de Yolanda. Ela olhou para trás, e o homem no vidro agora estava mais definido, os traços claros e os olhos escuros fixos nela com uma intensidade que a fez tremer. Seu coração disparou, um nó de ansiedade em sua garganta. Vocês não vão embora, ainda não. A figura sussurrou, a voz cheia de um poder que a fez tremer até a alma. As luzes na sala oscilavam, o ambiente se transformava em um turbilhão de cores sombrias e reflexos desordenados, como se a realidade estivesse desmoronando. Yolanda lutava contra o terror. Eu não tenho medo de você! Gritou com toda a força que conseguia reunir. A pulseira em seu pulso emanava um calor intenso, a luz pulsando como um coração em velocidade. Ana, tomada pelo desespero, puxou a avó pela mão. Vovó, precisamos ir. Agora! Uma força invisível parecia tentar separá-las, como se quisesse puxá-las de volta para aquele abismo que se formava. Segure-se a mim! Yolanda ordenou, o pânico em sua voz ecoando nas cavernas sombrias daquele lugar. O homem parecia hesitar, e aquele momento significava tudo. Lambendo a coragem, ela avançou em direção à luz. Na fração de segundo em que estavam prestes a cruzar a barreira de luz, a figura rugiu em um lamento profundo. Vocês não podem escapar do passado! Um brilho ofuscante iluminou a sala. Um impacto terrível desabou sobre elas, forçando Yolanda a se fechar em um abraço protetor ao redor de Ana, enquanto tudo ao seu redor girava e se distorcia. O mundo que conheciam desvanecia. E, em um último instante, antes que tudo se tornasse um vazio, Yolanda sentiu uma conexão estranha com a figura do homem, algo que parecia convidar a um futuro cheio de dúvidas e segredos a serem desbravados. Quando a luz finalmente se dissipou, Yolanda e Ana se encontraram em um lugar que não reconheciam. Silêncio. E uma única pergunta ecoou em suas mentes. Estariam livres, ou haviam apenas trocado um tipo de prisão por outro? O que mais aquela escuridão ainda ocultava? A luz se desfez lentamente, e Yolanda e Ana, ofegantes e confusas, tomaram consciência de seu novo ambiente. Estavam em um campo aberto, banhado pela luz suave do amanhecer. As cores vibrantes das flores silvestres contrastavam com a escuridão do sótão que haviam deixado para trás. Um eco de esperança parecia preencher o ar, mas o peso da incerteza ainda estava presente. Yolanda segurou a mão de Ana, seus olhares se cruzaram e, em um momento de compreensão silenciosa, perceberam que a luta estava longe de terminar. Estamos seguras, vovó? Ana perguntou, a voz tremenda, o medo ainda presente. Yolanda se abaixou, olhando nos olhos da neta. Não podemos nos esquecer de Araci. Precisamos encontrar um jeito de libertá-la, de fazer justiça a ela e à criança que ela perdeu. Ao longe, uma visão de uma pequena aldeia se desenrolava, tão familiar, mas ao mesmo tempo diferente. Um lugar onde as sombras dançavam, mas ao invés de medo, havia um sentimento de tranquilidade. Elas começaram a caminhar, cada passo a levava para mais perto da verdade que tanto buscavam. Conforme se aproximavam da aldeia, Yolanda percebeu que a atmosfera estava impregnada de um silêncio reverente. Olhando ao redor, viu figuras conhecidas das histórias que escutara durante a infância. Pessoas que haviam partido, mas que agora pareciam flutuar na brisa, colocando as memórias em movimento novamente. Yolanda sentiu os olhos marejados, aqueles rostos eram uma mistura de carinho e dor. Então, uma senhora idosa se destacou entre a multidão. Era uma figura marcante, emanando uma força suave. Você chegou, Yolanda, disse a mulher, seu sorriso ilumina as lembranças. Araci aguarda a verdade. Mas como podemos ajudá-la? Yolanda questionou, a esperança misturada com receio. A senhora idosa levou as duas a um círculo de flores, onde uma luz suave parecia brotar do chão. A verdade é um ato de coragem. Você deve compartilhar a história, libertar as vozes do passado. Somente assim a dor de Araci encontrará paz. Ana observava, encantada e atenta.
Vovó, podemos fazer isso. Podemos reunir todos. Yolanda olhou para Ana, admirando sua determinação. A ideia começou a tomar forma. Sim, Ana. Vamos reunir a comunidade, contar a história de Aracy, trazer à tona o que foi escondido. Com um novo propósito ardendo em seus corações, elas voltaram para o vilarejo. Yolanda e Ana reuniram todos na praça central, onde as histórias se entrelaçaram nas vozes do povo. A avó contou sobre Aracy, seu sofrimento e sua busca incansável pela verdade. A história deixou marcas, não apenas na pele, mas nas almas de cada um que escutava a ponto enquanto as palavras saíam de sua boca. Uma brisa suave rodeava Yolanda e Ana, como se os espíritos que vagavam pela aldeia estivessem finalmente em paz. Elas sentiram uma onda calorosa percorrer seus corpos, um sentimento profundo de conexão com todos ao seu redor. Quando Yolanda terminou de contar, um silêncio profundo permeou a praça. Finalmente, alguém que havia ficado em silêncio se levantou. Era o ancião da aldeia, seu olhar refletindo décadas de sabedoria. Nós devemos reconciliar com o passado. Nós somos responsáveis pelo que aconteceu. Ele se virou para a multidão e acrescentou: precisamos celebrar a vida de Aracy e desatar os nós de dor que ainda nos prendem. As pessoas começaram a se abraçar, sussurrando palavras de perdão e lembrança. Yolanda e Ana, com lágrimas nos olhos, perceberam que a verdadeira justiça não se tratava apenas de resposta, mas de lembrança coletiva, uma cura para as feridas deixadas pelas sombras. Logo, uma luz intensa surgiu no céu, uma sensação de libertação fluía pelo ar. Aracy apareceu em meio à luz, mais clara e radiante do que nunca. O sorriso dela era visível, e a dor em seus olhos finalmente se dissipou. Ela não estava mais presa, a verdade havia sido revelada. Yolanda e Ana estavam em paz, sabiam que o peso do passado tinha finalmente se erguido, e que a luz do amor e da história poderia iluminar o caminho à frente. À medida que o sol se punha, iluminando o vilarejo com um laranja vibrante, Yolanda tomou a mão da neta e, juntas, saíram felizes, por um futuro onde as sombras não teriam mais domínio. E você? Se sentiu a emoção desta jornada, não se esqueça de se inscrever imediatamente no canal para não perder histórias exclusivas como essa. Este é o momento de mostrar seu apoio e deixar um like agora para alimentar o algoritmo. Comente suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Você precisa fazer parte disso.